Bom dia, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estou aqui em Pouso Alegre, esperando para consertar um pneu que peguei um parafuso, estava vazando. Daqui a pouco fazer umas coletas. Queria compartilhar com os irmãos, como eu tinha falado com os irmãos que estaria compartilhando alguns princípios que Deus me ensinou. E eu falei sobre a sua palavra, a palavra de Deus, que ela nos dá direção, ela nos exorta, ela nos ensina, ela nos capacita, ela mostra. Então também falei sobre a paz no nosso coração, que também ela julga, é um árbitro para nos ir tomar decisão ou não tomar, esperar. E hoje eu queria compartilhar com outro princípio, que é o testemunho interior. É parecido com a paz no coração. O testemunho interior, ele está lá em Romanos 8,16, que diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E como que funciona? O Espírito Santo, ele vem habitar em nosso espírito quando a gente nasce de novo, entrega a vida para Jesus, e agora ele vai nos transformar a cada dia. Ele vai fazer a gente se parecer com Jesus. Só que o Espírito Santo, ele vai falar no nosso espírito, ele não vai falar a princípio no nosso ouvido. Por isso que as pessoas não entendem, acham que o Espírito Santo vai falar no ouvido, e ele fala no ouvido, mas é raramente. E como que o Espírito Santo fala em nosso espírito? É parecido com o pensamento. Então você vai ouvir na sua mente a voz do Espírito Santo, o seu pensamento próprio, da sua mente, e a do inimigo. O inimigo, ele vai falar na sua mente, colocando dúvida, colocando dificuldade, colocando angústia, colocando medo, colocando desespero, raiva, ódio. Ele começa a colocar na sua mente tanto esse sentimento, como no seu coração o sentimento ruim, ódio, mágoa, porque ele fala em primeira pessoa. Por exemplo, a pessoa te faz algo de errado, a pessoa fala de você, a pessoa passa você para trás, não importa qual a situação, o inimigo vai lá e coloca um sentimento no seu coração de mágoa, de ódio, de raiva. Assim também na sua mente, quando você passa por uma situação que não tem saída, uma enfermidade, um problema no casamento, problema com filhos, droga, bebidas, qualquer tipo de dificuldade, o inimigo vai falar em primeira pessoa: não dá certo, essa situação não funciona, eu tento, eu não consigo ganhar dinheiro, não consigo prosperar, eu tento fazer, mas não funciona, eu vou para a igreja, até ler a Bíblia, mas não entendo. Aí o que é isso? É o inimigo colocando na sua mente para você desistir, para você voltar atrás, para você não seguir em frente. Então você tem que aprender a ouvir a voz. Isso é batalha espiritual. O inimigo vai fazer de tudo para você desistir, para você não ler a Bíblia, vai colocar sono, vai colocar empecilho. Principalmente quando você está focado em aprender a ouvir a voz de Deus, ele vai inventar estratégia para tirar você. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo agora nos dias da Copa do Mundo. Aí você está lá querendo ler a Bíblia, querendo buscar, daqui a pouco, depois eu leio, vou assistir o jogo. Aí você está lá num dia, Deus vai ler a Bíblia, vai orar, e aí eu vou ver um filme, uma série. E tem gente que vê até novela. Espero que não seja crente cristão verdadeiro, ele não fica atrás de novela. Então o inimigo, ele vai fazer de tudo para tirar o nosso tempo. Ele vai fazer de tudo para entristecer eu e você, para não continuarmos a aprender a sua palavra. Só que o Espírito Santo também fala, e aí que tá. E também tem a sua voz, a minha voz interior, o meu pensamento próprio. E aí a gente tem que aprender a discernir. Por exemplo, quando você passar por situação de críticas, que alguém te criticou, alguém te passou para trás, alguém está falando mal de você, o Espírito Santo vai fazer o quê? Não, releva. Aquela pessoa às vezes não te julgou pela aparência, não entende, não sabe a situação. Aí o Espírito Santo não ora por ele, não intercede por ele. O inimigo não. O inimigo vai fazer o quê? Não, aquela pessoa é ruim mesmo, aquela pessoa só pensa em si mesma, aquela pessoa é má, aquela pessoa não merece, aquela pessoa é malvada, tal e tal. E ele começa a colocar pensamento. Isso é batalha. Então você tem que aprender a ouvir a voz. Qual voz você vai aprender a ouvir? A do Espírito Santo. Só que o inimigo não vai permitir, ele vai fazer de tudo para você não ouvir a voz do Espírito Santo. E lembre, o Espírito Santo sempre vai querer apaziguar, o Espírito Santo sempre vai querer trazer comunhão.
querer trazer perdão. O inimigo sempre vai querer o quê? Vai fazer destruição, separação. Então você tem que aprender. E a sua voz, a sua pensamento próprio também vai estar no meio. Às vezes nem é o Espírito Santo e nem é o demônio, é você. Aí você tem que discernir. E aí, quando você aprender a discernir qual voz está falando na sua mente, você vai guerrear. Quando o Espírito Santo fala, você recebe aquela voz e repreende a voz do Satanás, a voz do demônio que quer destruir você, que quer fazer você parar. Aí você vai vencer e você vai começar a aprender os princípios que Deus quer te ensinar. Então isso eu sei porque eu já vivi, eu já aprendi. Então eu estou aqui para te ensinar. Se você começar a ouvir os vídeos e começar a praticar, você vai começar a entender como Deus fala, como às vezes quando é você e quando é o inimigo. Para quê? Para quando chegar uma situação difícil, você saber o que fazer. Amém? Este é mais um ensinamento. Espero que você tenha entendido essa mensagem e que possa compartilhar também o que você aprender com o Senhor, com outras pessoas, para que o Evangelho alcance todas as pessoas. Amém? Deus abençoe, fica com Deus, tenha um ótimo dia, a paz do Senhor Jesus.